paz, amada igreja do Senhor. Tudo bem? Vamos se colocar na presença de Deus esta noite, porque Ele é maravilhoso e Ele tem mais para nós esta noite sobre nossas vidas. Amém? Tem uma palavra lá em Tiago, capítulo 1 e versículo 2. Tiago 1, capítulo 2. Que diz assim: meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações. Então considere isto motivo de grande alegria, porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. A nossa vida, que nós estamos aqui nesta terra, nós vamos ter dificuldades, nós vamos enfrentar várias coisas, mas eu quero te dizer para ti que aqueles que estão em Cristo Jesus, nós somos vitoriosos, porque o Senhor permite certas coisas acontecerem sobre nossas vidas, para que nós viemos crescer espiritualmente. Amém? Então eu não sei como está a tua vida, mas eu sei que Cristo Jesus está sobre a tua vida e tem o comando de todas as coisas nas mãos, e Ele vai te dar a bênção e a vitória que tu precisa, vai te fortalecer e vai te encher de graça para tu vencer todas as coisas no nome de Jesus. Amém? Pai, no nome de Jesus nós te damos graças esta noite. E sabemos, Senhor, que o Teu poder vai manifestar sobre nossas vidas, Pai. Nós queremos Te louvar e Te agradecer em espírito e em verdade, Pai. E que a Tua presença aumente, Senhor, através do louvor, através da palavra. E que esta noite nós viemos sair, Senhor, saciados através da Tua palavra, que é alimento sobre nossas vidas. E que a Tua presença venha nos fortalecer, Senhor, para nós vencermos toda a nossa dificuldade, tudo aquilo que vem, Senhor, sobre essa semana, Pai. Porque nós sabemos, Senhor, que quando nós entramos diante da Tua presença, tudo muda, Senhor, tudo faz novo de novo, Pai. E nós sabemos, Senhor, que Tu não dispensa ninguém vazio, mas que o Senhor vá conosco, Pai. Nós te entregamos esta noite, lançamos as nossas dificuldades diante da Tua presença, Deus, e que nós podemos Te adorar e absorver a Tua palavra que é fiel sobre nossas vidas, no nome de Jesus. Te agradecemos por mais um dia, Senhor, e sabemos, Pai, que o Senhor vai falar conosco, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Igreja Viva? Glória a Deus, aplaudimos bem forte a Cristo, aleluia! Glória a Deus, vamos cantar com palmas, sim, ó, bem forte, vamos dizer assim, ó. Quem derrotou a escuridão, amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou. Fizeste a mim.
traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia, aplauda bem forte a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar outra canção. Vem, esta é a hora da adoração. Aleluia. Vem para Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Sim, Jesus. Vem Ministra, Senhor. para Com presença, Ele Deus. teu Ministra, Senhor, com a presença, Senhor. Com a presença, Senhor. Vem, Te adoramos, Senhor. assim como Te estás adoramos, para adorar. Sim, Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas
aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Te adoramos, Senhor. Nesses dias. Aleluia. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Deus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Aleluia. Que nossa fé não seja um hinos, apenas notas em canções. Tentações e fraco, creio em ti, diga, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu e a igreja viva este amor. Creio em ti, creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus. Adore, igreja. Acredito Aleluia. em Deus o Pai. Confesse a sua fé. Acredito no Confesse a sua fé no teu Santo Senhor nessa noite. Aleluia. Nova atrás. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu e a igreja viva este amor. Creio em ti, creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz.
Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti, aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor, aleluia. Aleluia, bendito o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo Tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a toda a verdade, porque quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, eu não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo Tu sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo Tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a toda a verdade, porque quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Sei que Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Só as vozes agora. Sei que Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz, que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus.
Boa noite, irmãos, graças e paz a todos, amém? Cumprimente quem está do teu lado, diga boa noite, Deus abençoe a tua vida, paz do Senhor Jesus, quem está atrás também, cumprimente, aperte a mão, se é familiar, dá um abraço, um amigo, né? Isso, diga bem-vindo, já marca uma janta, né? Um almoço, um café, faz um pix, e aí, tudo certo, glória a Deus, sente um pouquinho, bênçãos de Deus. Amém. Uma das maiores terapias que existe, né, no mundo terapêutico, claro, é o abraço. Quem sabia disso? É o abraço. O abraço constrói relacionamentos e destrói muralhas também, tá? Muralhas de relacionamentos ruins, de falta de perdão, de angústias, de medos. O abraço constrói. É impressionante a força que tem um cumprimento, um abraço sincero. Amém? Não deixe de abraçar alguém, de cumprimentar alguém conhecido, um familiar, né? E diga eu te amo para aqueles que tu ama, para teus familiares. Não espere para dizer só no dia da morte, tá? No dia ali do caixãozinho, tu vê as pessoas, mas como amava, mas nunca falou nada. Daí que está presente, faz de tudo. Eu vejo pessoas viajarem 500 quilômetros ou mais para ir no enterro. No enterro. E podia estar ligando de vez em quando, ou fazer esses 500 quilômetros para fazer um almoço junto, uma janta junto. Tá? Então, quando finaliza tudo, a gente, mas é o último adeus, mas o outro não está sabendo, está dando adeus mais, né? O finado. Então, não perca essas oportunidades, rompa, quebre barreiras, tá, irmãos? Quebram barreiras e relacionamentos trancados. Tá? Não perca tempo alimentando sentimentos ruins contra outras pessoas, tá? Tu não merece isso. Olha só, tu não merece sentimentos ruins no teu coração, tá? Tu precisa alimentar de sentimentos bons, de comunhão, uma pessoa me fez muito mal, mas o problema é dela. O teu coração precisa estar tranquilo. Amém? Pastor, é muito difícil, eu sei que é. Por isso Jesus, ele disse assim: eu vou para o Pai e vos deixarei o Consolador, que vos ensinará todas as coisas, e também vos consolará também nas nossas aflições. É o Espírito Santo que nos consola e que nos dá força para agirmos pela fé em situações muito difíceis, tá? É o Espírito Santo, tá? Muito bem, irmãos, eu vou tentar ser rápido aqui, por isso a gente até fomos muito sucintos nos louvor. Dia 5/7, 5 do mês que vem, temos nosso passadia aqui na igreja, é isso, com as crianças de 5 a 11 anos, tá? Falem com a prof. Adri lá atrás, tá bom? Tirar dúvidas, ela está lá no cantinho, esposa do nosso irmão Claudio Nir, está quietinho ali no teclado, comportado hoje, tá? Então, olha só, para que isso se realize, a gente precisa de algumas coisas, tá? A igreja sempre faz um movimento e a gente sempre vê irmãos que querem doar, irmãos doam, às vezes até sobra, tá? Nós usamos aqui de 3 quilos de peito de frango para fazer almoço. É o almoço esse, né? Para as crianças, né? Adriana, é o almoço para as crianças, né? 3 quilos de peito de frango. Tá 1,5 kg de carne moída. É pouco até. O vulgo boi ralado, né? Quem conhecia? Carne moída. 1,5 kg, tá? 3 kg de tomate. 2 kg de cebola. 6 creme de leite. 3 kg de arroz. 6 pacotes de batata palha, e é coisa boa, 2 pés de alface e 5 litrão de refri, tá? Entregar até dia 3/7, que é uma quinta-feira, tá? Para as prof da escolinha, se a Adriana não estiver aqui, o Claudionir, para as prof, para qualquer uma que atende na escolinha. Quem quer cooperar? Quem sente de cooperar? Eu quero cooperar, pastor, aleluia, para ajudar a criançada. Irmãos, foi uma festa ano passado com as crianças aqui, tá? Até eu entrei no meio bagunçando um pouco, tá? Virei criança no meio da criançada, que é muito legal, tá? Então, nos ajudem com algumas coisas aqui, tá? Para fazer, isso aqui é só para o alimento das crianças, tá? Porque, que horas vão chegar aqui, Adriana? Tem café na chegada? Café na chegada, almoço e o lanche da tarde. Vai embora no final da tarde, cevadinho. Muito bem. Aí, mães, dá uma folga para vocês.
Tá? Então ajude as prof aqui, né? Que vai ser muito legal. Então passadinha com as crianças, tá bom? Dia 5 do mês que vem, de julho. Retiro para os homens, tá? Já tem alguns irmãos aqui que já deram o nome, já se inscreveram, né? Retiro para os homens vai ser feito lá em Santo Antônio, 250 pila, tá? O mês que vem também, nos procure, tá bom? Nós estamos colocando nos grupos da igreja e ali tem toda a instrução, tá? Para o retiro para os homens, tá bom? Sai no sábado de manhã, é final do mês que vem, final do mês de julho, 20 e poucos, eu não lembro agora, mas é de 20 e poucos ali do mês de julho. Sai sábado de manhã, falta domingo de noite, tá? Não, é sábado de manhã. Não, para estar sábado de manhã lá. Sábado de manhã todo mundo se encontra lá para o café daí, tá? E olha só, e o nosso jantar de casais, dia 12 do mês que vem, tá? 12 do mês que vem tem um jantar de casais, já temos, dê os nomes, reserve, tá? 100 pila o casal, é muito barato, tá? A janta, eu disse almoço, é janta, refri e sobremesa, tá? Jantar para os casais, tá? Estamos abrindo também, tá? Estive olhando, vamos abrir para quem está comprometido também, realmente, tá? Para quem está namorando, noivo, tá bom? Venham também, fale conosco, tá? Porque às vezes uma palavra, o namoro é para pessoas se conhecer, namoro não é para morar junto, amém? Namoro é só para se conhecer, tá? O mundão está meio atrapalhado nisso, tá, irmãos? Tá? Os noivos se conhecem, os namorados ali se conhecem, ficam um tempo, noivam, o noivado é uma preparação para casar, o noivado não tem dúvida, chegaram até o noivado não tem mais dúvida, né? Aí um dia o rapaz tem que arrumar uma casa, né? Na nossa época eu corria atrás de umas peças, né? Quem é desse tempo aí? Estão rindo aí, umas peças para alugar, famosa meia água, Selomar, lembra, né? Isso aí, a moça prepara né, as miudezas, assim, um pouco mais, o rapaz tem que se virar também, né? Não adianta ficar só olhando de longe, deixar o circo pegar fogo, né? Então o noivado já é esse compromisso preparando para o casamento. Então ao namoro, né? Por isso o namoro cristão, ele não é uma coisa que tu namora um pega outro, pegou aquela coisa, isso é coisa do mundo, tá, irmão? Isso não agrada a Deus, tá? Deus está longe dessas coisas, tá bom? Amém? Deus está onde há organização, onde há ordem, né? Nós sempre, às vezes não tem um problema se conhecer novo, muito provavelmente, até bom que se conheçam novo, os jovens se conheçam novo. Aqui na igreja nós temos reunião de jovens, onde estava um bom grupo aqui, que se conheçam os jovens, que tem uma amizade, que tem um relacionamento, que conversa, que estudem, que planejem, que tem uma alegria junto, mas dentro de um respeito, né? Dentro de um formato assim que as famílias não vão se entristecer, né? E se decepcionar. E depois, ali, principalmente quando o rapaz, no mínimo, o rapaz, né, precisa ter uns pila para pagar o, que nem eu digo assim para os jovens, para pagar um X para a moça, né? E Uber, né? No mínimo. Então, assim, quer namorar e tem que pedir dinheiro para a mãe para comprar um X, então não está na época ainda. Espera um pouquinho, trabalha, começa, né, a adquirir alguma coisa, ao menos para ter essa condição, né? Para não ficar com vergonha também, né? Guris, só para ficar esperto. Tá? Então, assim, o jantar nós estamos abrindo, tá? Para quem está no namoro, assim, assumido e comprometido com Deus, tá? Um negócio abençoado, tá bom? O jantar para casais, então, dia 12/7. Vamos colocar de pé? Temos culto da semana. Terça-feira aqui temos o GC dos casais. GC dos casais. Cadê o tio Marco? Estava lá atrás, mas a Cris está ali. Né, Cris? GC para os casais. Venham casais, venham crescer na palavra, na comunhão, né? Está aqui o tio Marco, ó. Isso aí. Tá? Venham, estejam juntos, tá bom? É muito importante. Quarta-feira, Rolanda 317 no Lago Azul, tem um grupo caseiro lá. Quinta-feira, o culto de fé aqui. Venham, estamos sempre orando por imposição de mão, tá bom? E semana que vem, sábado, 19h30, reunião de jovens, e domingo, a reunião da família. 2 Coríntios 9:6 diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância, abundância também se fará, né? Cada um contribui segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre tudo em toda a suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia
e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Olha só, a Bíblia está ensinando para nós contribuir, né? Contribuir, porque não vai nos faltar, irmãos, tá? Não vai nos faltar. Mas pastor, não vai nos faltar. Agora realmente é uma atitude de fé e de decisão contribuir, né, no reino. Temos aqui os envelopes, o Pix e também o QR Code ali. Eu já vi algumas histórias assim, pastor, mas Deus não precisa de dinheiro. Ok, mas nós pagamos aluguel e vem da onde? Temos despesas básicas, né? 4 e pouco o aluguel dessa benção aqui no centro de Estância Velha, né? Então é aí que vem 4.400 e pouco, acho que é, tá? A luz, presente de Deus, exatamente, não tem esse valor por aí, tá? Amém? Estão entendendo? Teclado novo, quase 3 barão, teclado para a igreja, né? Então, Deus tem abençoado assim conforme a igreja vai ofertando, vai contribuindo. Amém? Isso é maravilhoso. Também a gente não espreme ninguém, porque não é bíblico isso, mas a gente ensina, tá? A gente ensina, contribua com alegria, que nem a Bíblia diz. Contribua com alegria, tá bom? Se tu não tem algum valor, bem tranquilos, tá, irmãos? Mas ora a Deus que Deus vai te abençoar. Diz, Senhor, tu vai me abençoar, eu vou contribuir bastante. E a igreja vai melhorar e vai prosperar, tá bom? Amém? É por fé, com alegria. Assim, quando chega na presença de Deus, orando ao Senhor, Senhor, eu preciso que tu mude a minha vida nessa área. Tu também diz assim, Senhor, muda a minha vida financeira, me prospera também, para que quando eu prosperar, eu vou prosperar também junto comigo outros irmãos, né, e todos que precisam. Amém? Vamos louvar o Senhor, vamos agradecer e orar, depois louvamos a Deus com uma canção, né? Obrigado, Deus, nessa noite, o Senhor é maravilhoso. Derrama a tua graça maravilhosa cada vez mais sobre o teu povo. Fortalece os nossos irmãos, enche de fé e de alegria, ânimo, coragem, Senhor, disposição de mente para buscar a tua palavra, Senhor, em oração, em louvor, em adoração, em jejuns e com alegria, Pai. Derrama a tua graça sobre o teu povo e prospera a tua igreja. Repreendemos o mal, as trevas, a enfermidade, vai embora em nome de Jesus. E declaramos uma noite abençoada de fé, Pai, nessa noite. Usa o pregador com graça, meu Senhor, com revelação da tua palavra e intrepidez, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos nessa noite. Pode ofertar, contribuir, quem trouxe uma oferta nessa noite. Por excelência,
eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Obrigado à banda. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, paz do Senhor a todos, amém? Amém? Glória a Deus. Alegria nós podemos estar nesta noite na casa do Senhor. Bom rever os irmãos. Estávamos aqui ontem numa reunião com os jovens. Eu confesso para vocês, Marcial, eu estou ficando velho. É 1h da manhã e o pessoal não quer ir embora, e aí a gente não pode dizer, vamos para casa, né? Tá louco? Não tem mais nada. Mas é bom, né, Rodrigo? É bom, os caras ontem foram jogar uma bola. Aí voltar, tinha uma janta aqui, os pais estavam juntos. Nós ficamos felizes porque Deus é bom, amém? Em tudo nós damos graça porque o Senhor tem controle de todas as coisas. Enquanto nós seguimos desse entendimento que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre, nós vamos seguindo ao Senhor com alegria. Eu quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Nós vamos ler um versículo muito conhecido com a igreja. Eu queria compartilhar algo que o Senhor vem há muito tempo já, essa semana, estudando para pregar ontem para os jovens, sobre esse tema importante, que é o querer de Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas. Diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantos aqui já ouviram pelo menos uma vez esse versículo, alguém lendo ou leu na sua leitura em casa? Amém? Este versículo é um versículo muito conhecido, e todos nós, quando lemos esse versículo, nós temos uma compreensão de reino de Deus e de justiça, e que as demais coisas nos serão acrescentadas. Mateus, quando ele escreve este livro, inspirado pelo Espírito Santo, ele está compungido à preocupação daquele tempo, que o povo já estava vivendo, como a humanidade hoje. Quando falamos a humanidade, seja nós aqui, ou qualquer outra pessoa do outro lado do continente, nós estamos vivendo este versículo de forma literal, só que do final dele para frente. Nós estamos buscando tudo menos o reino de Deus e menos a justiça do reino de Deus. E a preocupação dele era a mesma preocupação com os tempos vindouros. Este versículo é um versículo atemporal. O que é um versículo atemporal? Que mesmo com os passar dos anos, dos tempos e das épocas, este versículo, ele não perde a sua potência, o seu poder, a sua eficácia. E muitos nós estamos nos nossos dias buscando um bom trabalho, uma boa condição financeira, nós estamos buscando segurança, nós estamos buscando o prazer em todas as coisas, e isto não é errado, desde que nós compreendamos ou compreendemos
a vontade de Deus para a nossa vida. E quando nós entendemos a verdade de Deus na nossa vida, nós vamos descobrir que tudo tem sido secundário. O nosso foco hoje é trabalhar, ganhar dinheiro, e se sobrarmos tempo, ou quando eu ficar mais velho, estiver aposentado, aí então eu vou buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mas aqui neste versículo o Senhor, Ele nos convida para uma prioridade maior. Qual é ela? Buscar o reino de Deus. Este versículo nós vamos dividir em 3 etapas para que nós possamos ter uma boa compreensão. Parte A, buscar o reino de Deus. Em segundo, a sua justiça. Quando fala a justiça do reino de Deus, não é a justiça humana. E a terceira parte, as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, para uma boa compreensão, o que é o reino de Deus? Muitas pessoas imaginam que o reino de Deus é quando nós morrermos, lá no céu nós iremos se encontrar com Cristo. O céu é o céu, e o reino de Deus é algo espiritual. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo soberano do Senhor, que se manifesta em qualquer ou em todas as coisas que são espiritualmente dentro do coração de cada pessoa. O reino de Deus é o lugar ou o ambiente onde o Senhor, Ele reina com autoridade. Isso é irrevogável. Ele reina com autoridade. O reino de Deus é o lugar onde o ambiente que a sua vontade, ela é obedecida, e os seus valores como paz, justiça, misericórdia, perdão são vividos. Tudo que nós ouvimos falar a respeito do reino de Deus, que não seja este combo, não é reino de Deus. Porque o reino de Deus não são coisas visíveis que nós possamos ou podemos enxergar. O reino de Deus não é nada aquilo que nós podemos tocar. O reino de Deus são todas as coisas que se manifestam espiritualmente dentro do coração de cada pessoa. Eu vou dar alguns exemplos do que é um reino de Deus. Primeiro, um reino que exige conversão e que exige arrependimento. Quando nós temos situações dentro da nossa casa, ou muitos de nós outrora vivíamos uma vida de pecado, uma vida de miséria, na depressão, na angústia, outros com várias ataduras espirituais em todas as áreas, dentro do relacionamento, a mulher olha e diz: eu não aguento mais esse marido, aí leva para benzer, e leva para dar passe, e leva para não sei o que, e o marido ou a situação continua sempre a mesma. Por quê? Porque o reino de Deus é algo que não vem de fora para dentro, mas o reino de Deus é algo que está dentro do nosso coração, e que para mudança gerar dentro do coração de uma pessoa, é o reino de Deus através do Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15 diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus é chegado. E ele fala: arrependei-vos e credes no Evangelho. A única coisa que pode transformar a vida do homem é o reino de Deus através do Evangelho, que transforma a vida da pessoa. É o reino de Deus que vai proporcionar uma mudança, e é isso que muitas vezes nós não compreendemos, porque o que promove arrependimento dentro de uma pessoa, o que promove, o que ela reconhece, que ela olha para dentro dela, enxerga os seus erros, os seus pecados e uma vida completamente torta, é através do arrependimento. Mas o arrependimento, ele vem produzido através da palavra de Deus. Quando alguém, ele é tocado pela palavra de Deus, o Espírito compunge ele, fala: Claudionir, esta vida de mentira, de pecado, de malandragem que tu está vivendo, não vai te levar a lugar nenhum. Tu vai perder o teu emprego, tu vai perder a tua casa, tu vai perder a tua família. E quantas vezes nós relutamos e rejeitamos, porque o Evangelho, ele promove na nossa vida uma conversão. Se o mundo está andando desenfreado para esse lado, quando o Evangelho, ele entra na nossa vida através do reino de Deus, eu sou obrigado a mudar de vida, que transforma meu ser, me torna um homem melhor, e as coisas vão dando certo, porque o poder de Cristo ainda é operante na vida da igreja, amém?
esta é a transformação, o reino de Deus e a preocupação. Quando ele fala buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, está dizendo para que nós continuamos confiando no Senhor e no seu poder. Uma segunda característica, porque pensa pela seguinte situação: vivíamos cheio de problema. Eu ainda continuo com alguns problemas. Volta e meia dá uns, mas é normal, esse problema Deus vai trabalhando. Eu antes de casar eu era feio, depois que casei eu fiquei um feio gordinho, porque eu era magro, que foi. Jesus vai transformando a nossa vida, porque quando Cristo chega na nossa vida, Ele promove o que no nosso coração? Mudança. Quem é que vai convencer o Maciel dos erros dele? Não é a Bruna. Ai, amor, para com isso, eu faço isso. Não vai promover, por quê? Porque se o evangelho não entrar no coração dele através do reino de Deus, a mudança não vai acontecer. Aí então você chega até Deus, até Cristo, Cristo te liberta, te perdoa, te salva, te purifica, e nós ficamos de braço cruzado, é assim? Uma segunda característica do reino de Deus, é um reino que produz frutos. Mateus capítulo 25, versículo 14, se os irmãos quiserem acompanhar, põe no telão, Mateus 25, 14, não vamos ler até o 30, mas para nós ter uma boa compreensão do que é o reino de Deus, um reino frutífero. A Bíblia diz que o Senhor, Ele saiu do país, mas antes de sair do país, Ele chama os seus servos, e para um servo Ele vai e entrega 5 talentos, para o segundo servo ele vai e entrega 2 talentos, e para o terceiro servo, aí varão, segura aí, me ajuda aí, pega aí, ele recebe 1 talento, e a ordem daquele homem era assim: olha, eu vou sair, e quando eu voltar, eu vou cobrar de vocês novamente aquilo que eu coloquei no bolso de vocês. Não, ele fala, naquilo que eu confiei, dei nas mãos de vocês. A Bíblia diz que quando o Senhor volta, aquele que tinha 5 talentos, ele fez mais outros 5 talentos. Aquele homem que recebeu os 2 talentos, ele faz mais 2 talentos. Mas o que recebeu 1, a Bíblia diz que não, ele com medo abre um buraco, uma cova, e guarda aquele talento com medo de quando o Senhor da seara voltar, ele havia extraviado. O que é isso? Quando Cristo entra na nossa vida, nos transforma e nos liberta, o mínimo que nós como igreja podemos fazer é frutificar, é multiplicar. Tem pessoas que vêm da igreja, vêm com a vida quebrada, balhada, ouve a palavra, Jesus transforma, e é dado a oportunidade de ele servir, mas nunca pode, nunca tem condição, nunca tem tempo. Esse negócio não é para mim, e na verdade nós vamos o quê? Mentindo para o próprio Espírito Santo que nós não somos capazes, e na verdade nós não somos capazes. Se nós fizemos alguma coisa é porque o Espírito Santo é na nossa vida. Enquanto nós reconhecemos que o Espírito Santo é na nossa vida, nós seguimos de viagem em viagem, porque Ele opera o milagre onde quer que nós fomos. Evangelho e reino de Deus. Nós temos várias áreas da igreja, e muitas áreas da igreja nós temos o quê? Dificuldade de mão de obra. Isso está generalizado. Lá na empresa onde é que a gente trabalha, tem vaga, mas não tem gente para trabalhar. E aí quando você olha os índices de pessoas desempregadas, aumentou. Mas como é possível o aumento de vagas e não tem pessoas para trabalhar? Na verdade, elas ligam para a empresa e falam: olha, esses dias ligaram para nós e disseram assim, ó, mandaram um currículo, vou falar aqui, mandaram o currículo, não, porque eu faço, aconteça, eu sou o terror. Eu ia falar outro nome aqui, eu sou o demônio, eu faço, mas o cara prometeu fundos imundos. Aí eu disse para a Adriana, não, então tu chama o cara vai chegar aqui, nós vamos mostrar o estoque para ele. Quando chegou no estoque, ele olhou aquele monte de caixa e perguntou, eu vou ter que levantar essas caixas aí e botar na balança? Eu digo, sim, essa caixa aqui é livianinha, mas eu vou ter que fazer isso o dia inteiro com a caixa. Muito obrigado, estou indo embora. Muitas vezes é mais fácil eu ocultar ou eu omitir do que eu dizer, eis-me aqui, Senhor, tu me libertou, tu me guardou, tu me protegeu, e eu vou servir o teu reino. Aí tem alguém que pensa assim, não, mas o que ganhou 5 talentos era melhor daquele que ganhou 1 talento. Mas na verdade Jesus, quando explica esta parábola, ele não está dizendo que ganhou 5 é melhor ou mais
mais importante do que ganhar 5. Ele diz: olha, se tu ganhou 5, é porque tu tem condição de granjar mais 5. Se tu ganhou só 1, é porque você tem condição. Então, meus irmãos, que nesta noite a palavra do Senhor trabalhe no nosso coração, que nesta noite ao Espírito disser, nesta noite a quem enviarei, a igreja possa dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero buscar o reino de Deus na minha casa e ser um agente produtor de bons frutos desta terra. Uma terceira característica do reino de Deus, é um reino que tem paz, João, é um reino que tem justiça, e é um reino que tem, Felipe, alegria no Espírito Santo. Diga comigo: alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17, ele diz o quê? Que o reino de Deus não é comida, não é bebida, Betinho, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Eu fico perplexo com alguns irmãos que são crentes, mas estão sempre carrancudo, andam num nível espiritual, paz do Senhor, ou não sei, irmãos, que alegria é essa do Espírito Santo? Não, essa semana eu estou num manto, que manto, o Espírito Santo, quando entra na nossa vida, de tristeza ele transforma em alegria, de sofrimento ele traz paz e ânimo. Por quê? Porque o reino de Deus promove paz, dentro de uma casa que é só guerra, uma casa que opera injustiça. O Senhor entra através do reino de Deus e promove mudança. Agora eu vou falar uma coisa aqui. Depois, se quiser, pode derrubar a live, antes do pastor Paulo ouvir. Eu ouço na igreja, eu já vi várias pessoas falar para a Adriana, a minha filha mais velha que está lá: o teu marido não bate bem. Olha o sinal acontecendo aí. Ele tomou o remedinho dele hoje, mas onde ele chega parece que o negócio, ele vira de ponta, não teve infância. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Há 20 anos atrás eu era um cara depressivo. Há 20 anos atrás, o meu pai e minha mãe moravam na mesma casa, eles não tinham intimidade comigo. Eu andava com gente da pesada. Um dia a professora, antes de ser expulso do colégio, lá Afonso Guerreiro Lima, lá em Sapucaia, tem uns irmãos da live lá em Sapucaia olhando, e sabe como é que é? A diretora disse um dia: Claudionir, eu vou abrir o jornal da cidade, eu vou ver a tua cara estampado, traficante de droga, ou morto pela polícia. Mais um dia, o reino de Deus entrou dentro da minha casa, e o Claudionir hoje pula, dá glória a Deus. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Então eu não preciso de remédio e nem motivo para dar glória a Deus. Se eu abrir o aplicativo e tiver dinheiro, eu dou glória a Deus. Se não tiver, eu dou glória a Deus, porque o reino de Deus vem em primeiro lugar na minha vida. E por mais que nós passamos dificuldade, o Senhor vai nos dar vitória. Quantos querem dessa alegria do Espírito Santo? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Quantos nesta noite querem levar o reino de Deus para a sua casa? Mas é um palhaço, meus homens. Eu tenho umas fotos lá em casa vestido de palhaço, que aí quando eu botava o uniforme de palhaço não me reconheciam, e sem ele eu era conhecido de longe. Porque Jesus é bom e faz mudança. Segunda parte do versículo, ele fala a sua justiça. O que significa a justiça do reino de Deus? Eu não lembro quanto tempo faz que eu era ator, né, pastor? Então vamos lá. Ela me paga essas chabaca. Ele vai me pagar, vou botar o nome dele na oração. Mexeu com a família errada. Eu vou orar para Deus fazer justiça. Quantos já oraram assim? Ninguém orou assim, né? Só eu orei então. Só eu, a nave veio do extraterrestre, largou na terra, só eu. Tá pensando, olha, eu jejuo, eu oro, eu vou botar na campanha de jejum, oração, e vai ver o que Deus vai fazer. Que justiça é essa? Isso não é justiça, isso é vingança. Agora a justiça de Deus, ela é diferente. A justiça de Deus, eu preciso entender que eu preciso viver de acordo com os princípios, com os valores
e com a prioridade que Deus tem. E isso envolve duas coisas. Primeiro, um relacionamento correto com Deus, através da fé, da humildade e da obediência. Será que nós temos buscado o reino de Deus e entendido que nós temos que servir ao Senhor com fé? Porque tudo na nossa vida está relacionado à fé. Se nós não tivermos fé, nós não temos absolutamente nada. Porque para ser salvo eu preciso ter fé. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Nós não somos salvos por cada graça. É pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Só é possível ser salvo se nós tivermos fé. E quando o Senhor permite que algumas coisas chegam até a nossa vida, será que nós temos agido com obediência? Será que quando o Senhor fala para nós, não, Claudionir, não, eu vou resolver com o meu braço. Será que quando o Senhor me corrige, eu tenho a humildade de acatar a sua vontade e de obedecer e através da fé seguir o que Ele tem para a minha vida? A segunda é o que envolve o relacionamento com meus irmãos, com o meu próximo, através do amor, através da misericórdia, através da justiça social, através do perdão. Quantas vezes nós temos encontrado situações, quantas vezes eu dei problema para os meus encarregados, para o meu pastor? Eu sempre fui uma pessoa difícil, eu sempre fui um jovem com problema, eu sempre fui um obreiro que tive problema, mas eu sempre tive alguém que me ajudou, que me orientou. Obrigado, meu irmão. Para que eu pudesse ter uma boa compreensão do reino de Deus, da vontade do Senhor. Nós temos que ter paciência com os nossos irmãos. Isso é uma dádiva. Isso é uma coisa terrível, porque as pessoas elas andam 100 mil por hora, desenfreada, e aí às vezes eles ultrapassam algumas, e como é que você vai fazer? Será que nós estamos agindo com humildade? Será que nós estamos agindo como o sentimento que Cristo, quando Ele olhava para o perdido, quando Ele encontrou aquela mulher na beira da praia, sendo apedrejada por aqueles homens, na prática do adultério, Jesus Ele pergunta para a multidão que estava com eles, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Não ficou ninguém, por quê? Porque todos pecaram. Aí agora fica a mulher e Jesus, o que Jesus fala para ela? Sua sem vergonha, tu está aprontando. Não, Jesus falou assim, mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela disse, Senhor, não tem ninguém. Vai e não peques mais. Cristo é um Cristo que dá para nós uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Se você está aqui nesta noite, meu irmão, leve este Cristo para casa, que é um Cristo que te perdoa, que te liberta, que não julga os teus pecados e que te dá uma segunda chance. Bendito seja Deus. Abra a sua Bíblia comigo. Tiago, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 20, ele fala sobre a justiça que vem de Deus, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não é pela força, não é pela raiva humana que nós vamos produzir a justiça verdadeira, ela vem de Deus, e ela é vivida com mansidão, com sabedoria e com humildade. Quantos gostam aqui de ser repreendido? Levante a mão. Quantos gostam de nós estar fazendo, nós sabemos o que temos que fazer, e aí chega alguém e fala assim, tu quer ver, tu falar para mecânico, o cara está lá fazendo tudo, chega assim, não é bem assim, daqui a pouco tu é um profissional de uma área, tu é bom no que tu faz, chega alguém e fala assim, João, não é bem assim, é assim. A primeira coisa que nós fizemos é o quê? É olhar para aquela pessoa e dizer, quem tu pensa que é para me ensinar? E nós temos que ter o quê? Humildade, porque a ira não provém de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 7, diz que praticar a justiça como prova de ser filho de Deus. Ele fala, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como aquele que é o próprio Senhor. Buscar a justiça do reino de Deus é viver de acordo com o que o Senhor quer. A justiça que vem do reino de Deus não é uma justiça vingativa, é uma justiça que vem do alto, através desses quesitos que nós acabamos de falar. E eu vou encerrar a mensagem nesta noite falando sobre a parte C do versículo, que as demais coisas vos serão, o que é acréscimo?
O que é acréscimo? É a mais. Quando nós lemos o capítulo 6, versículo 25, ele dá uma lista das demais coisas que serão acrescentadas. Ele fica falando: olha, vocês estão preocupados com o quê? Ansiosos pela vida, o que é a vez de comer, pela vez, o que vão de beber, nem tanto quanto o vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais importante que o quê? Fala para mim, início do mês a gente vai no mercado, a gente fica o quê? Apavoration, né? Tá metendo em inglês aqui. Apavorado. Chega em R$1.000 e tu fica olhando, mas cadê as compras do carrinho? E aí tu não comprou, o produto de limpeza não foi, aí a carne não foi, aí a fruta não foi, verdura, tu fica pensando, meu Deus, por quê? Porque nós estamos o quê? Preocupados com o quê? Nós vamos comer. Nós estamos preocupados se nós vamos andar com os panos da hora. O tênisinho, como é que os gurus chamam o tênis? É boot? É boot, né? Pá, da hora, pá. Imagina eu chegar lá, todo mundo com os panos, eu andar com os... Por quê? Porque nós estamos preocupados com estas coisas que são supérfluas. Nós estamos deixando o reino de Deus para a última coisa. Estamos vivendo o hoje. Mas e quando eu ficar velho? Como é que vai ser? Como é que vai ser a minha aposentadoria? Eu não tenho dinheiro. Nós estamos preocupados com o quê? Com coisas que quando nós morrermos, vai ficar tudo aqui para o próximo. Não. O próximo da fila vai usufruir. E a pergunta nesta noite é: quantos querem nesse momento, nesta oportunidade, a partir de agora, priorizar o reino de Deus e a sua justiça? Só a irmã Zuleide levantou a mão lá, a Bruna, e isso, não precisa ter vergonha, verdade. Glória a Deus, né, Carla? Aleluia. A Carla está tão quietinha no banco hoje, pastor. Ela tomou o remedinho dela. Brincadeira, Carla. É assim que fala, a gente fica meio assim, pô, mas é a alegria do Espírito Santo. Nós estamos verdadeiramente correndo atrás de tudo isso. Vamos continuar mais um pouquinho, estou parando. Não é a vida mais importante que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Ajuda o teu servo da mídia, Jesus. Próximo, versículo. Isso. Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem cegam, não ajuntam, celeiro. Pai celestial cuida delas. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados... Sabe o que quer dizer isso aqui? Por mais dinheiro que nós temos, por mais influência que nós temos, por mais bom que você ou eu julgamos ser, nós não conseguimos acrescentar nem um centímetro a mais, nem um centímetro a menos do nosso tamanho. E nós não conseguimos saber quantos fios de cabelo ou tirar ou acrescentar. Por quê? Porque o Senhor tem cuidado de todas as coisas. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um só côvado da sua estatura? Meu Deus, peguei uma tradução bem, o côvado, ou covado. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5:10, sofrer por praticar a justiça, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Os jovens que estão aqui, os adolescentes que estão aqui, que têm vindo nossas reuniões de sábado, chega a ser chato a pregação. Por quê? Porque ela é cristocêntrica. Toda mensagem que é pregada no sábado, ela é obrigatoriamente ser falado do Cristo que ressuscitou. Porque é impossível alcançarmos salvação se não for por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não adianta eu chegar na reunião e dizer para eles: olha, viver uma vida assim, tranquila, não vão.
No final de tudo, se nós não aceitarmos o Cristo que pode suprir todas as nossas necessidades físicas aqui nessa terra e nos garantir vida no porvir, perdemos o nosso tempo. Jesus, quando ensina sobre viver o reino de Deus e a sua justiça, é confiar no Senhor. Quantos daqui confiam no Senhor? Deixa eu ver. Porque tem pessoas que passam por situações difíceis, meus irmãos. Tem pessoas que o esposo não é crente e não quer saber. Tem irmão que é crente e a sua esposa não quer, os filhos não querem. Imagine, ontem eu explicava sobre isso. Imagine se nós abríssemos a carta do médico e nós ali descobríssemos que nós temos uma doença que não tem cura. Tu, no seu auge da sua mocidade, 16, 17, 18, 20, você não tem mais opção de planejar o futuro, de um dia se casar, de um dia concluir o ensino médio, faculdade, ter filhos, porque a enfermidade chegou e não tem mais o que fazer. Imagina se a humanidade perdida no pecado não tivesse alguém que fizesse algo sobrenatural. Alguém que está num outro nível, numa outra atmosfera, ele olha para a terra e olha com um olhar de misericórdia, e mesmo não querendo, ele fala, está na hora de eu enviar alguém para a terra, capaz de acabar com o sofrimento da nação, capaz de entregar a sua vida por pessoas que não merecem, porque vivem na prática do pecado. Agora Cristo desce do céu, e toma forma humana, e se apresenta como um Cristo maldito, um Cristo que até hoje estão em guerra e não acredito, mas uma coisa eu sei, que esse Cristo veio, esse Cristo entregou a sua vida por resgate de todo aquele que crê, e ele fala que todo aquele que crê tem poder de ser chamado filho de Deus. O mundo não compreende o que é isso, porque o mundo entende que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que cremos, ela é o poder de Deus transformador na vida da pessoa. Quero convidar você nesta noite a fechar os teus olhos. Com o que você está preocupado nesta noite, meu irmão? O que hoje tem roubado as tuas noites de sono? O que hoje tem te preocupado? Se nós, nessa mensagem muito simples, um arroz com feijão, entendemos a vontade do Senhor, Ele está dizendo que tudo que você precisa, Ele vai te dar. Tudo aquilo que você tem, Ele vai acrescentar 100 vezes mais, 200, 300, aquilo que você tiver necessidade, seja uma cura, Cristo ressuscitado pode curar nesta noite. Se você almeja um milagre, Cristo tem um milagre. Se você procura uma porta de salvação para a tua casa, Deus tem salvação para a tua casa. Se você sofre de ansiedade, de depressão, se você tem pensamento suicídio, se você tem problemas dentro da tua casa, se você tem complexo de inferioridade, se você tem desconfiança, se você tem espírito de rejeição, não importa o problema que você está enfrentando, o Jesus Nazareno está aqui nesta noite, e Ele tem poder de curar a tua vida, de suprir as tuas necessidades, porque Ele é Senhor. Nós oramos nesta noite e pedimos a Ti, Espírito Santo, não deixe o Teu povo voltar para casa da mesma maneira que entrou, mas para que eles possam ser tocados por Ti, que eles possam nesta noite receber o alívio, o refrigério da sua alma, que somente Tu tens, Senhor. Esta reunião foi marcada para entender que as coisas são passageiras, as coisas não têm valor, mas o que tem valor é aquilo que depositamos diante do altar, e Tu és o nosso Deus. Queremos nesta noite priorizar o reino de Deus, a vontade de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus.
para que sejamos vitoriosos, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Seja abençoado, meu irmão. Toca na pessoa que está ao teu lado nesta noite e diga para ele: eu te abençoo nesta noite em nome de Jesus. Eu declaro vitória, libertação, prosperidade na tua vida, em nome de Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. De novo, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Porque dele, por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, aleluia. Se você quer oração, vem aqui à frente, estaremos orando contigo nessa noite.